Tornando-se uma mulher alegre. Capítulo 2. Usando o método fácil de escolha. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tiago 1:2. Em um dia maravilhoso em que tudo corria bem, um daqueles dias raros e perfeitos, quase fui correndo para a caixa do correio. Abri para ver quais os tesouros que se achavam dentro dela. Você sabe, revistas novas, catálogos de roupa de outono, o folheto de descontos do supermercado. Foi quando ali, na esquina, na frente da minha casa, caí em uma provação desafiadora. Uma carta me informou que, como professor em nossa igreja, eu deveria participar de um curso de treinamento de ministério durante 9 meses. Não havia condicionais ou brechas. Se quisesse continuar nessa função, eu teria de frequentar as aulas. Minha reação foi imediatamente negativa. Onde arranjaria tempo para isso? Eu estava ocupada demais. Como arrumar horas não só para as aulas e sessões de treinamento de meio período, como também para as extensas tarefas de casa? Agora, o que Tiago disse para fazer sobre algo assim? É isso mesmo. Devo considerar tudo como motivo de alegria. Dentro de casa, sentei-me diante de Deus e apresentei-lhe meu problema, minha tribulação. Olhei o calendário e entrei em pânico. Orei, chorei, discuti com Deus, apresentando cada sim, mas... E como vou fazer? Em que pude pensar. Escrevi uma carta pedindo para ser dispensada do treinamento obrigatório e depois rasguei. A seguir, escrevi uma carta demitindo-me de meus ministérios como forma de protesto. Não é preciso dizer que foi horrível. E eu fui horrível. Como tenho certeza de que você já sabe, eu estava em frangalhos. Vou contar-lhe daqui a pouco como minha provação terminou. Nesse momento, permita que eu compartilhe com você mais sabedoria por meio de Tiago sobre como descobrir o caminho de Deus em meio a qualquer provação que tenha de enfrentar, qualquer problema que esteja estragando o seu dia. Isso me ajudou e vai ajudar você também. Acredite ou não, tinha a ver com cálculos, aprendizado e o uso de um método fácil de escolha. O princípio contábil. Fazer contas é um pesadelo para você? Para muitos, a atividade de controlar as finanças poderia perfeitamente ocupar o primeiro lugar na lista de piores afazeres. Basta entender um mínimo de contabilidade para saber que é um trabalho tedioso, demorado e, geralmente, frustrante. Pode também pensar, controlar gastos? Qual mistério? Logo, chega a fatura do cartão de crédito pelo correio. Com uma olhadinha, eu vou saber como gastei meu dinheiro, que nunca sobra. A escrituração contábil é uma disciplina importante. Sentimos paz de espírito quando sabemos exatamente quanto temos ou não do departamento financeiro. Podemos planejar nossa rota financeira para o dia, o mês e o ano, dependendo do que temos. Podemos saber exatamente de quanto dispomos ou precisamos para nós mesmos e para os outros, prosseguindo em nossos planos e sonhos, e mais importante ainda, servindo ao Senhor. Olhe, tenho boas notícias para você. Até uma pequena experiência com escrituração ou algum conhecimento de escrituração básica é útil para compreender a ordem de Deus de considerar as provações com alegria. Imaginar um contador em sua mente ajudará você a compreender o conselho de Tiago sobre como lidar com suas provações do jeito que Deus aprova. Você vai beneficiar-se por pensar como um contador ao abordar os seus problemas. Como um contador que registra as transações financeiras, você pode fazer um negócio melhor com Deus ao buscar
agradá-lo. Débito ou crédito? Creio que minha história de escrituração sirva como um exemplo didático. Em nossa casa eu aprendi, como recém-casada, a ser contadora quando meu marido Jim viajou por 6 meses para um acampamento de treinamento do Exército. Durante a ausência dele, inventei um sistema não muito sofisticado. Em uma caixa de sapatos, coloquei todas as contas e recibos a cada dia e registrei em um bloco apropriado as operações contábeis. Cada página do registro tinha 2 colunas, uma rotulada débito e a outra crédito. Acredite ou não, existem apenas algumas regras fundamentais a serem seguidas para a escrituração. Obedecer a essas diretrizes torna a contabilidade uma disciplina meticulosa, exata e fácil. Uma regra é que toda quantia em dinheiro é um débito ou um crédito. É uma despesa ou uma renda. É uma perda ou um lucro. Uma dívida ou um recurso. Por haver só 2 colunas na página de escrituração básica do contador, débito ou crédito, o trabalho é determinar se cada soma é um débito ou um crédito. Com a mentalidade de um contador e essa regra de escrituração, tomamos a decisão consciente quanto a onde registrar cada entrada. Eu sempre abria a caixa de sapatos, tirava um pedaço de papel e tomava uma decisão sobre a categoria a que ele pertencia na página de registro. Eu precisava perguntar a cada quantia, cada recibo, cada pagamento: você é um débito ou um crédito? Se o dinheiro saía, era um débito. Colocava na coluna de débitos. Se o dinheiro entrava, era um crédito. Colocava na coluna de créditos. É como o registro no final do seu talão de cheques. Dê uma olhada. Você vai ver essas mesmas 2 colunas e cada quantia de dinheiro é registrada em uma ou outra delas. Você tem de decidir se deve considerar cada dificuldade como alegria ou tristeza. Considerar, reconhecer, avaliar ou minha definição favorita, marcar. As provações como alegria é praticamente a mesma disciplina. Você e eu temos de fazer os registros e tomar uma decisão muito consciente sobre cada um de nossos problemas. Você tem de decidir se deve considerar cada dificuldade individual como alegria ou tristeza. Essas são as 2 únicas opções disponíveis para a sua escrituração espiritual. Ao apresentar cada problema a Deus a fim de obter sua ajuda, você pode dizer: Senhor, essa provação não parece alegre e certamente não me faz sentir alegre. Não consigo imaginar como isso pode transformar-se em alegria. Contudo, com base nas suas regras divinas para a escrituração, vou considerar este problema como alegria. A seguir, você toma obedientemente a caneta e, em um ato de vontade, marca a aprovação na coluna alegria. É assim que se toma a decisão de considerar a sua aprovação como alegria, um crédito, um lucro, uma renda, algo positivo. Reagir ou submeter-se. Vou agora compartilhar os resultados de minha experiência pessoal sobre aquela notícia que encontrei na caixa do correio sobre o curso de treinamento da igreja. No momento em que me lembrei das instruções de Deus para lidar com as provações, para considerá-las todas como motivo de alegria, rasguei minha carta de apelo e minha nota de demissão. Eu sabia em meu íntimo que essas eram reações minhas e não as atitudes que Deus estava me pedindo para tomar. Tudo que Ele estava me pedindo era considerar tudo como motivo de alegria. Ele esperava uma resposta piedosa, madura, alegre à resposta dele.
Porém, como eu faria isso? Por sua graça, me aquietei, assim como aquietei minha mente e minhas emoções. Mergulhei então a pena de aço fria de minha escrituração contábil na tinta da obediência. Com a capacitação de Deus, escolhi colocar essa provação na coluna Alegria. Cedi a sua ordem imperativa de ser alegre. Novamente, com a ajuda de Deus, usei minha mente e vontade para vencer meus sentimentos e emoções. E deliberadamente, com minha mão e coração, registrei essa aparentemente injusta, indesejável e estressante exigência surpresa, em suma, uma provação, na coluna Alegria. Consegui então considerar tudo como motivo de alegria. Posso afirmar que passar por este processo de decisão e submissão à escolha de Deus para mim, a escolha de considerar as provações como alegria, fez uma profunda diferença em minha atitude. Pude entregar-me sinceramente às longas sessões, à leitura e ao treinamento, seguindo as orientações de Deus para lidar com as provações em Tiago 1:2. Ele me mostrou o caminho de Deus, mediante o meu desafio. Além disso, como um bônus divino, aprendi no curso Instruções Bíblicas Valiosas que me ajudaram a crescer como cristã de várias maneiras. Isto resultou em um ministério mais vigoroso para as mulheres que Deus permite que eu conheça. Ação diária. Posso também afirmar que a luta com minha aprovação de forma alguma terminou com um ato único de considerar essa única dificuldade como motivo de alegria. Não foi uma decisão de uma vez para sempre que durasse meses. De modo algum. Pelo menos uma vez a cada dia, por muitos meses, tive de decidir repetidamente considerar tudo como motivo de alegria. Um período diário diante de Deus com sua folha do livro Razão, apresentando a Ele cada prova, é vital. Assim como eu aprendi da maneira mais difícil a lidar diariamente com a minha escrituração contábil, aprendi a lidar todos os dias com as minhas dificuldades. Por exemplo, se adio a minha escrituração, fico atrasada e perco a trilha de nossas finanças. Fico perturbada com o número de itens financeiros que requerem atenção. O tempo necessário para lidar com o trabalho acumulado depois de negligenciá-lo parece impossível de recuperar. Eu me esqueço de coisas, como pagar uma conta, e acabo no vermelho. Entretanto, se faço diariamente a minha escrituração, estou sempre no controle das coisas. Não há desperdício de dinheiro ou emoções. O mesmo acontece com minha escrituração pessoal das provações em minha vida. Se apresento todos os dias os meus problemas a Deus e examino cada um com Ele em oração, obedientemente procedendo aos cálculos, colocando cada um na coluna de alegria, é mais provável que não me sinta perturbada ou esqueça um deles. É por isso que um tempo diário diante de Deus com o seu livro Razão Espiritual, examinando cada aflição separadamente, é essencial. Encorajo você a ter um período diário de oração, de escrituração espiritual. Uma mulher alegre é aquela que trata diariamente de seus problemas, colocando fiel e obedientemente suas dificuldades na coluna da alegria, repetidas vezes. Embora lágrimas possam cair e marcar a folha de registro, o ato de contar e avaliar nossas provações como alegria faz diferença. Toda a diferença, de fato. Perseverando em meio ao sofrimento. Quando sou tentada a sentir-me especialmente triste por mim mesma, ou penso que ninguém está sofrendo tanto quanto ou da mesma forma que eu, releio a história do homem chamado Jó no Antigo Testamento. Jó era piedoso,
irrepreensível e justo. Trabalhava duro e orava fielmente. Era um pai exemplar. Procurava obedecer a Deus em tudo. Todavia, sua fé em Deus foi testada com provações físicas, financeiras e espirituais severas. À medida que perseverou, Jó abriu caminho para todos os que estão sujeitos a dores. No final, esse homem que declarou: bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21, durante suas provações, foi magnificamente abençoado por Deus. Jó 42:12. Uma das minhas passagens favoritas, 2 Coríntios 12:10, ensina claramente que há várias espécies de dor. Esse texto cita as palavras triunfantes do apóstolo Paulo ao encerrar seus pensamentos sobre seu sofrimento pessoal, no qual se referia ao espinho na carne. Depois de ouvir a promessa de Jesus sobre a sua graça suficiente para a aprovação duradoura, Paulo anunciou: pelo que sinto prazer nas enfermidades, fraquezas, nas injúrias, insultos e maus-tratos, nas necessidades, dificuldades e privações, nas perseguições, tormentos, nas angústias, problemas e tempos difíceis. Por causa da graça de Deus, podemos ser fortes mesmo quando o sofrimento nos enfraquece. Reflita sobre isso. Paulo lista 5 tipos diferentes de sofrimento, 5 espécies diferentes de adversidade. Como notam os estudiosos bíblicos, a lista não é completa com referência às provações de Paulo. Isso significa que nunca somos os únicos a sofrer. O sofrimento tem muitas facetas, mas é universal na humanidade devido à queda de Adão no Jardim do Éden, em Gênesis 3, de 1-7. As boas notícias são que podemos perseverar em meio ao sofrimento. Por causa da graça de Deus, podemos ser fortes, mesmo quando o sofrimento nos enfraquece. Ao obedecer ao conselho de Tiago e seguir o exemplo de Paulo de alegrar-se no poder de Cristo, em 2 Coríntios 12, 9 e 10, você e eu podemos atravessar nossas tribulações como vencedores. Como Jó, sabemos que bênçãos nos aguardam do outro lado. Dando um passo à frente. Um caminho ou passagem é um acréscimo funcional a qualquer quintal ou jardim. Sua vida também se torna mais ordenada e fácil de navegar quando há um caminho a seguir. Quando caminha pela vida e pelas provações que certamente virão, você se beneficia do caminho que Deus destinou para você palmilhar. Dor, problemas e sofrimentos são um caminho que terá de trilhar. Portanto, por que não embelezá-lo e aperfeiçoá-lo com a alegria graciosa de Deus? Tiago avisa: quando surgirem provações, não saia do caminho de Deus por causa delas. Em vez disso, torne-se uma contadora e considere as dificuldades como motivo de toda alegria. Você está sendo sobrecarregada com exigências impossíveis no momento? Qualquer dificuldade que lhe cause tristeza? Quaisquer problemas nos seus relacionamentos? Pequenos itens que perturbam, um aborrecimento, uma inconveniência que facilmente lhe rouba a alegria? Agradeça. Alegre-se. Há esperança. Há um caminho para sair desses problemas e de todas as provações. Deus torna possível que você encontre o caminho dele, a sua paz e a sua alegria em tudo. Tiago fala dessas tribulações da vida. A solução soberana, segundo Deus, sem levar em conta a complexidade de qualquer problema, é simples. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Deus chama você para pôr de lado os seus sentimentos, medos e emoções, decidindo considerar
todas as provações como alegria, não importa o que sejam. As bênçãos resultam da advertência simples de Tiago para assumir o compromisso consciente de enfrentar suas dificuldades com alegria, escolher ser alegre. Bênçãos aguardam Jó após suas muitas dificuldades. Bênçãos também vieram para mim no momento em que me submeti ao conselho de Deus, considerando com alegria a minha aprovação sobre o treinamento e escolhendo lidar com a situação com uma atitude alegre. Seguir as diretrizes de escrituração financeira de Deus e usar o seu método fácil de escolha nos aperfeiçoa e completa, ajudando-nos a exercitar a paciência. Tiago 1, 2-4 diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Perseverar em meio às provações faz que produzamos frutos. Um desses frutos é a beleza de ser uma mulher alegre, sem levar em conta o que está acontecendo ou o que falta em sua vida. Esse é um dos passos de Deus para você descobrir e permanecer no caminho dele. Lidar com suas aflições do modo dele, avaliando-as como alegria, é o caminho para atravessar as suas dificuldades com um contentamento inexplicável que traz honra e glória ao Senhor. Quão grande é a sua fé e confiança em Deus? Suas provações e dificuldades são uma oportunidade de ouro para a alegria. Você pode enfrentar seus problemas com uma perspectiva positiva. Você pode ser alegre mesmo quando todo o seu mundo parece estar caindo em pedaços. Como? Você conhece a resposta a essa altura. Considere tudo como alegria. Isso coloca você no caminho de Deus mediante as suas provações. Cristo não só representa um remédio para sua fadiga e seus problemas, mas também lhe dará abundância do oposto, alegria e deleite. Jonathan Edwards.